Olá pessoal, estamos hoje aqui na Prefeitura Municipal de Pelotas, no gabinete do prefeito Fernando Marrone, no qual a gente já agradece de antemão por ter nos recebido aqui. A nossa cidade completa 214 anos, a nossa querida Princesa do Sul, e hoje o Tradição Entrevista veio até o gabinete. Prefeito, obrigado por nos receber aqui no gabinete para a gente falar sobre a nossa querida Princesa do Sul. Bom dia, prazer te receber aqui, Adilson, e esse jornal tão importante aqui na nossa região. Estou à disposição aqui e é sempre um prazer falar dos 214 anos da nossa querida Pelotas. Ok, prefeito. Nossa princesa, que com essa idade já era para ser a rainha. A rainha já, já de princesa para rainha, né, prefeito? Bom, é um bate-papo que a gente trouxe aqui para vir até o gabinete, para a gente conversar da nossa cidade, das ações que estão sendo desenvolvidas, né? Já um ano e meio passado já de governo do prefeito Fernando Marrone e da Daniela Brizolara. Então a gente vai conversar um pouco. E eu acho que o mais importante agora é que a gente já vai começar a abrir esse papo aí, que é um papo positivo no sentido de falar do nosso teatro 7 de abril, tão esperado pela nossa comunidade. E o prefeito já anunciou que dia 7 estaremos com ele aberto para a comunidade de Pelotas. Uma alegria, né? Nós tivemos um esforço bastante grande para que pudéssemos dar um presente significativo para a nossa cidade no dia do aniversário. E o teatro é parte da alma de Pelotas, né? Então, 16 anos o silêncio tomou conta daquela casa e agora, né, volta a abrir as suas cortinas, volta a iluminar o seu palco e o seu palco volta a ter cultura, né? Volta a ter teatro, música, dança, todas as manifestações, né, icônicas da nossa cidade. Então, nada melhor do que reinaugurar o teatro com o Vitor Ramil, que nada mais pelotense, né, do que Vitor Ramil. Ali na esplanada DJ Elô, que também é muito popular na nossa cidade, um ícone. E depois toda uma programação com teatro, dança, circo, né, as manifestações culturais da nossa cidade e os ícones da nossa cidade no canto, na música, no teatro, na dança e no circo. Foi preparado uma programação especial, né, para esse momento importante, né? Exatamente. E foi cuidado todos os detalhes para atender públicos diferentes e atrações diferentes nesse dia. Para que a gente não esqueça de ninguém, né, que tenha essa importância cultural na nossa cidade. Então, todos esses ícones estarão presentes nessa reinauguração, na reabertura do Teatro 7 de Abril, né, como uma marca importante da cultura da nossa cidade. A partir daí, o teatro começa a ter a vida, começa a ter os espetáculos, começa a ter atividade para a comunidade? Queremos que o teatro seja permanentemente ocupado, que ele seja um instrumento também de formação de uma nova plateia, né, com os jovens, esses jovens que jamais viram o Teatro 7 de Abril, né, que não conhecem essa realidade. E que, como a gente programou lá entre 2001 e 2004, né, nós chegamos à pauta plena do Teatro 7 de Abril, com programas importantes, Conversando que a gente se entende, 277, Segunda no 7. E então são temas muito importantes para a cidade, né, os temas culturais. O 7 de abril ele está com tudo pronto? Como é que está a expectativa, assim, em termos de falta algum detalhe, alguma coisa, ou ele já está praticamente 100% agora para começar as operações? O único tema que não vai estar, né, nessa reabertura é o tema do ar-condicionado. Tá. A tubulação foi feita e tal, mas nós aguardamos um recurso do IFAM, né, do recurso do governo federal, para a instalação das máquinas. Mas o teatro nunca teve ar-condicionado. Então, originalmente ele está completo, a pleno, né? Depois também nós queremos equipá-lo com um sistema de som atual, moderno, etc. Mas também isso não existia, né, na configuração original. Na configuração original. Então, originalmente ele está pleno para funcionamento. Perfeito. É uma entrega importante, né, prefeito, para a comunidade, né? Porque esse teatro a gente vem acompanhando a todo esse período, né? O jornal completa 20 anos junto com o teatro praticamente que não estava aberto mais da comunidade, e foram vários anúncios ao longo desse período aí de o teatro volta, não volta, e o seu governo agora o senhor vai conseguir entregar.
Eu penso que 16 anos de um patrimônio, né, histórico, o primeiro teatro do Rio Grande do Sul, um patrimônio histórico nacional, eu acho que houve uma certa displicência, né, nesse cuidado com esse patrimônio. E quando nós assumimos essa responsabilidade, né, de colocar o teatro novamente com as portas abertas, porque é isso que faz esse patrimônio ser relevante, ele estar à disposição da população. Bom, gente, dia 7, vamos todos para o Teatro 7 de abril, né? Todos não, né? Há uma pressão. Eu acho que o espaço. Há uma pressão muito importante. Mas ao longo do tempo todo mundo pode participar, né? O Teatro 7 de Abril tem muitos amigos, né? É uma pressão carinhosa. Todos, né, querem estar na reabertura, mas infelizmente são 470 lugares, então... Mas ao longo do ano todo mundo vai participar. Agora, daqui para frente, não vai fechar mais, todo mundo vai ter oportunidade. Ok, prefeito. Saindo da área da cultura, né, a gente está elencando algumas obras, algumas novidades da gestão e a gente já passa por um outro tema tão importante quanto, ou mais até, porque a gente vai falar de saúde, prefeito. Sim. E a gente recentemente foi até dito pela administração da volta, da inauguração do nosso pronto-socorro de Pelotas, que vai atender a cidade de Pelotas e também toda a zona sul do estado. Isso é uma obra esperada pela comunidade de Pelotas, pelo pelotense, pela Zona Sul, uma obra tão importante, onde vai salvar vidas agora, né? Teve um anúncio que ia começar, deu uma prorrogada, a comunidade pode esperar que vai ser inaugurado esse ano, esse hospital vai atender a nossa comunidade, nosso pronto-socorro vai ser aliviado por um pronto-socorro novo? Com certeza, né? A obra física estava prevista para ser entregue no final de abril e quando ela foi entregue teve esse problema, né, no ar-condicionado, etc. É uma obra muito complexa, fazer um hospital de pronto-socorro não é uma obra simples e essas intercorrências são normais, enfim, e esse pequeno atraso aí que nós vamos ter vai ser compensado porque vamos ter permanentemente um hospital padrão, né, de excelência e também com uma gestão de excelência que é o Grupo GHC, né? Então, a nossa cidade, a nossa região vai se beneficiar muito. E demos passos muito importantes na área da saúde, né? O primeiro deles foi a ampliação do horário, né, em 6 UBSs na nossa cidade, descentralizada, o que significou nós saltarmos aí de 25 mil atendimentos para quase 38 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde, né? 2 avanços importantes, um na policlínica, que a licitação já foi vencida e começa a obra agora. A policlínica, né, ela vai ser a policlínica vai ser na Bento, ali junto, né, ao SESI. Ao SESI. A policlínica, que é regional também, e o Centro de Reabilitação de Especialidades, né? Então, são dois importantes equipamentos que vão estar à disposição da nossa cidade, junto com o Hospital Pronto Socorro, e 2 novas UBS que nós estamos construindo também. Então, essas UBS são localizadas aonde? Uma na Santa Terezinha, né, e a outra na zona norte ali da cidade, na região, nessa região da Ildefonso Simões Lopes, que cresce muito ali. Então, são obras importantes. Está prevista a nossa UPA do Fragata para início ainda desse ano, e a UPA da Zona Norte para o ano que vem. Então, assim, na saúde, né, nós temos certeza que demos passos importantes, avanços importantes para a cidade e que pese, né, todas as dificuldades que o Sistema Único de Saúde tem, das especialidades, mas também o mais especialidades é uma realidade na nossa cidade, né, e estamos enfrentando aí o problema das filas, né, os problemas dos especialistas, a contratação, já contratamos novos médicos, todas as unidades básicas de saúde hoje que tem médico, medicamentos, né? Resolvemos o problema das filas também na farmácia. Então, nosso sistema de saúde está avançando bastante. Esses recursos para construção, eles estão vindo do governo federal? São do PAC, né? Do PAC. Pelotas se notabilizou pela cidade do PAC, né? Nós conseguimos aí captar mais de 500 milhões de reais
né? Alguns a fundo perdido e outros financiamentos. Junto, contrapartida da prefeitura. Isso. Esse movimento todo na saúde, prefeito, o senhor acha que vai dar conta da demanda que Pelotas hoje tem? Eu sempre digo o seguinte, Adilson, se Pelotas não conseguir vencer o tema do Sistema Único de Saúde, poucas cidades vão ter essa oportunidade. Pela estrutura que tem, né? Pela estrutura, universidades, pelos seus equipamentos, pelas suas universidades, a formação, né? Em todas as áreas da saúde, não é só medicina, enfermagem, educação física, nutrição. É o conjunto, né? Ou seja, né? Pelotas é uma formação, uma grande formadora, pesquisa e inovação na área da saúde, né? Nós temos aqui agora o novo Hub da Saúde, financiado pelo FINEP, 15 milhões de reais a fundo perdido, né? Isso vai dar também um novo impulso para a tecnologia. Temos importantes indústrias já na nossa cidade, vinculadas à área da saúde. Né? Os equipamentos de saúde que nós temos, os hospitais, etc., e também toda a rede privada que a cidade tem, que não deve nada para nenhum centro de excelência. Pelotas é um centro de excelência na área da saúde. É hoje o terceiro maior empregador também, né? Então, assim, para a cidade é muito importante consolidar esse polo. E com o novo hospital da EBSER agora... Pois é, que também está localizado próximo da... Isso, a gente até já meio que batizou o Vale da Saúde. Vale da Saúde, que tem o Hemocentro, né, o pronto-socorro. Está todo localizado ali. Nós vamos ter, né, com o novo hospital da universidade, que é a maior obra do PAC do Rio Grande do Sul, 279 milhões de reais, nós vamos ter, né, uma estrutura invejável na área da saúde e vamos ter uma boa prestação de serviço para o Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza disso. A previsão dessas entregas, prefeito, é ao longo da sua gestão? Até o ano que vem nós estamos, até o final do ano, né, com o pronto-socorro, e o ano que vem já com todas essas outras estruturas funcionando. E o hospital da universidade está previsto para 2028. 2028, né? Então, a expectativa é boa na saúde, né, prefeito? Porque é a melhor possível. Não vai ter cidade no Rio Grande do Sul que tenha maior avanço na saúde que vai ter Pelotas. E como o senhor falou, a nossa cidade ela tem toda essa estrutura das universidades, da pesquisa, sendo uma referência hoje de desenvolvimento na área da saúde, no hub da saúde, tanto no sistema público como no sistema privado, né? Sim, a Universidade Católica hoje é um exemplo também, nota 5. Eu não gosto dessa nota, né? Devia ser nota 10, porque nota 5 parece que é metade. Que é metade, né? Não, mas é a excelência. É a nota máxima, né? Na área da saúde. A Faculdade de Medicina Federal também, né? Todas as nossas escolas de formação aqui são muito importantes. Perfeito. A gente está dando uma pincelada aqui devido ao nosso tempo, né? Mas são várias ações da Prefeitura, até tem o Pelotas em Ação, Prefeitura em Ação, né, desenvolvendo aqui no município. Agora vamos entrar um pouco na questão, a gente falou da saúde, é obra, mas vamos entrar em obras, em infraestrutura do município. O município tem avançado, uma das grandes, né, desde a campanha política e nos dias atuais, é a questão da limpeza do município, né, e a questão dos bairros, né. Tanto se reclamou, tanto se falou ao longo desses anos, a questão da prefeitura chegar nos bairros, chegar na periferia da cidade e conseguir atender, principalmente a questão das ruas esburacadas e tudo mais. Como é que a prefeitura está fazendo essas ações para conseguir atender essa demanda de uma cidade tão grande como é Pelotas? Nós concentramos os nossos esforços fazendo na Prefeitura em Ação com as nossas secretarias e mais o SANEP conjuntamente para poder, né, atender essa demanda reprimida que a cidade tem, né? Um passivo muito grande que ficaram inclusive das enchentes, por exemplo, as obstruções que nós temos hoje de canais, galerias, né, micro e macro drenagem, se deve muito, né, as enchentes que a gente viveu aí em 2023 e 2024. Então, nós temos que resolver esse passivo, tá? E avançar e preparar a cidade, inclusive, para o Elmin que vem agora. Então, esse é um dos maiores esforços que nós temos feito aí e um investimento alto. Né, da Prefeitura com relação a micro e macro drenagem. A limpeza, né, a desobstrução, iluminação, enfim, então... Nós concentramos, né,
e os esforços de todas as secretarias nesses mutirões para dar conta, né, desse grande passivo. E vamos chegar a todos os bairros da cidade, tenho certeza que, passados os mutirões, muda a vida, né, nesse bairro. Claro, temos um grande desafio que é pavimentação. Estamos lançando agora, e no segundo semestre devemos começar as obras, mais de 28 milhões de reais em investimento em obras de infraestrutura de pavimentação. Nós estamos fazendo as licitações e deve começar as obras aí agora no segundo semestre, né? São 28 milhões de investimentos em pavimentação, que é o grande problema que a cidade tem, né? E é um problema estrutural, né? Porque a cidade tem 400 quilômetros de ruas. As pessoas dizem, não, estrada. Eu digo, não, ruas. Estradas são 1.280. Que aí pega as rurais, né? As estradas são 1.280. E na cidade são 400 quilômetros. Então, rua que não tem pavimento, toda vez que chove, as panelas voltam. Né? E tem que passar patróleo. Também é um gasto enorme para a prefeitura de manutenção, sem fim, porque toda vez que chove tem que dar essa manutenção. Então há uma demanda grande da população, e evidente que a gente reconhece isso. E também nas ruas pavimentadas, o nosso pavimento está em péssimas condições, né? As ruas asfaltadas aqui no centro, no bairro, onde a gente vai... Está com dificuldade. Agora mesmo, na Estrada do Laranjal, que é meio que um ícone, né, para nós. Nós fizemos 3 tapa-buracos no ano passado, né, e não resolve, porque está em colapso. Aquele asfalto tem muito tempo, né, e está em colapso completo. Então, imagina, né, repavimentar os 8 quilômetros que temos ali. Então, são desafios grandes que a cidade tem, mas a gente, desde o primeiro dia de governo, que nós estamos trabalhando com asfaltamento, com arruamento, com manutenção. Começamos na Fernando Osório, né? Terminamos aqui a Ferreira Viana, fizemos a Gonçalves Chaves, estamos fazendo ali no Jardim Europa, enfim, tem várias obras, né, de pavimentação e muitas obras de manutenção, mas que evidentemente, né, pela estrutura da cidade, né, como falasse, o passivo dessa cidade, o passivo é muito grande. Muito grande, né? Muito grande. E quando muitas vezes, de repente, está num lado da cidade, o outro já está dando problema, né? Com certeza. Falando nisso, uma das perguntas também que a gente recebeu é a questão da ponte da Z3, né? Aquela nossa comunidade da colônia Z3, tão sofrida no sentido das enchentes, tudo que ela passou. Como é que a prefeitura olha para lá e como é que a prefeitura pretende melhorar aquele acesso lá, prefeito? Sim, nós estamos fazendo a ponte definitiva de concreto para não sofrer mais interrupção, etc. Né? É uma obra junto com a Defesa Civil Nacional, mas nós queremos avançar, queremos um novo acesso, né? Que é por cima, né? Por a cota de 8 metros ali, logo após aquela mata que se tem. Né, e a entrada da Z3 ser lá pela parte alta da Z3, onde nós vamos fazer um novo loteamento com 150 moradias. Também já foi aprovado, né, pelo governo federal, 150 moradias na área alta, para a gente transferir os moradores que estão nas áreas baixas para a área mais alta e não sofrer mais com as enchentes, né, com as enchentes da lagoa. Então a ponte fica pronta agora até o final do mês, deve ficar pronta até o final do mês de julho. Eles tinham 90 dias para fazer e vão terminar a ponte em pouco mais de 60 dias. Então vai ser, né, o importante acesso que não vai interromper mais. Mas nós temos o problema da via ser pela beira da praia. Porque né, toda vez que o vento muda, que nós temos essa função pode interromper. Então nós queremos transferir. Né? Estamos negociando com a Defesa Civil, apresentamos já 2 projetos para a Defesa Civil, estamos ajustando para que a Defesa Civil possa aprovar o nosso projeto, né? Pela parte de cima da orla. Continuando no Laranjal, a outra reivindicação é a questão da praia do Laranjal ali, né? Nós temos uma praia linda, a cidade de Pelotas é abençoada, eu digo, com a colônia e com a área urbana, e que tem uma praia de lagoa que poucos municípios do mundo têm. E como é que a prefeitura enxerga o Laranjal e o que precisa fazer mais, prefeito, para o Laranjal, um dos bairros, eu digo, um dos bairros mais de potencial da nossa cidade, é uma região que vem crescendo cada vez mais,
Mas a gente sabe que a lagoa ela também tem essas pela localização, né, geográfica e tudo mais, os ventos acabam prejudicando muito aquela região, né? A prefeitura está pensando em fazer alguma coisa diferenciada, ter alguma coisa pensando no bairro que possa amenizar alguns estragos causados por cheias, alguma coisa nesse sentido? Sim, nós apresentamos para o FUNRIGS e fomos contemplados, já os recursos já estão disponíveis, né? Estamos providenciando o processo licitatório. Toda a macrodrenagem do Laranjal será refeita, toda. Né? Então, um sistema novo de macrodrenagem, novas casas de bombas e o dique do Valverde. O dique do Valverde. Né? Então, isso já está programado, deve começar as obras até o final do ano. Claro que não vai ficar pronto para o El Niño, né? Não tem como. Não tem como, né? Porque o recurso foi liberado agora, 2 anos depois da enchente, né? Que atrasou demais, na nossa opinião também, né? Então, tem esse projeto de nova macrodrenagem de todo o sistema do Laranjal, e isso vai possibilitar evitar as enchentes, etc. Qual o grande problema que o Laranjal vai continuar vulnerável? Né? Se acontecer algo como aconteceu em 2024, que a água passou por cima da praia. Então, não tem como fazer uma barreira, não tem como fazer um dique, né? Então, qual foi a nossa iniciativa em 2025? Na possibilidade antecipada, né, os avisos são sempre antecipados, a gente tem condições de fazer uma contenção de duna na beira da praia para amenizar. Que aí não invade a praia, né? Isso a gente fez em 2025, né? Nós tivemos ali, em 72 horas nós conseguimos fazer essa contenção, né? Orientados pelos técnicos da universidade, etc. Então, acho que a praia vai ficar bem protegida, né? Com essa contingência, eventualmente, se houver grandes cheias, né? em Porto Alegre, e que essa água vai encher a lagoa, que isso é raríssimo, né? Nós temos condições de fazer essa contenção. Perfeito. Então, o Laranjal vai ser resolvido dessa forma. Agora, qual o grande problema que nós temos no Laranjal como balneário? É a balneabilidade da água, né? Que precisa das estações de tratamento. Então, temos 2 estações de tratamento que vão entrar em obras agora. Que era uma reivindicação, né? Isso. Até para fazer a movimentação daquela... Isso, 2 estações de tratamento que a cidade vai ter novas agora, e isso vai vai fazer com que a gente não despeje mais o nosso esgoto no canal de São Gonçalo, que acaba indo para a lagoa. Então, nossa perspectiva é que, pronto, essas 2 estações de tratamento, nós não vai ter mais problema de balneabilidade no Laranjal. Aí sim, vai ser um balneário mesmo. Pois né? é. Porque esse é o grande problema. É o grande problema. É um desafio, né, prefeito? Toda vez que sai uma manchete, né? É um desafio. Impróprio para banho, pronto, né? Ele não se torna atrativo para veranista, banhista, e o etc. quanto se desenvolve, e quanto o Laranjal tem esse potencial que a gente fala, né, do desenvolvimento econômico da nossa cidade, também, né? Porque tem muito comércio, né? A cidade tem muito comércio. Então assim, a perna, né, capenga do Laranjal é a balneabilidade. O pessoal vai para São Lourenço, que não tem acaba poluição, indo, né? Exatamente. Então, isso nós vamos resolver agora com essas novas 2 estações de tratamento. Perfeito. Falando nessa questão de infraestrutura, o município também tem uma área rural muito grande, né? E a gente sabe que para atender essa área rural também a prefeitura tem que estar à disposição no sentido de máquinas, equipamentos, né? E anunciando o El Niño aí, né, forte, a prefeitura já está planejando as nossas estradas rurais, até pelo escoamento da produção. Tivemos plena condições de escoamento de safra o ano passado, na safra do pêssego, etc. E aí veio dezembro, aquela chuvarada e tal, estraga todas as vias. Vias. Então, via não pavimentada, toda vez que chove tem que ser recuperada. Nós tínhamos apenas uma máquina funcionando na zona rural, hoje nós temos 6 patrolas, né? Então nós estamos em todos os distritos e toda vez que acontece algum problema na estrada, a gente prontamente tem capacidade de resposta. Agora, que vai haver, né, evidentemente, uma chuvarada aqui ou ali que vai abrir a estrada, mas isso não vai prejudicar em nada, né?
E não vai passar de 24 horas a nossa capacidade de resposta. A não ser as pontes, né? Pois e é. ainda temos muitas pontes Bueiros. de madeira, né? Temos várias já que já foram substituídas por pontes de concreto. Esse ano nós recuperamos 22 pontes, né? Então é quase 2 pontes por mês que nós estamos fazendo nos nossos mutirões aí. E, bom, temos plenas condições de ter respostas imediatas, né? Vamos... As pontes, esses tempos até que eu estava comentando, né, prefeito, o município de Pelotas no interior, além das estradas principais, tem muitas ramificações, né? A prefeitura pretende também atender essas ramificações, essas estradas menores, assim? Nós atendemos todas, só não atendemos dentro da propriedade. Tá. Né? Atendemos todas as estradas vicinais, troncais, etc. Agora, dentro das propriedades, não. Né? Aí há uma impossibilidade legal de fazer isso, né? Em que pese a gente tenha muita parceria com os agricultores, inclusive nas pontes, os agricultores contribuem com madeira, etc. O seu trator vai lá, puxa a madeira, nos larga na beira da estrada. Há uma compreensão, né, dessa necessidade de mutirões comunitários, mas evidentemente a gente não pode, né, entrar nas propriedades, fazer estrada dentro das propriedades. Vamos falar de um outro assunto tão importante quanto, que acho que é um dos assuntos que se fala mais hoje no município de Pelotas, de todos os outros, mas é a questão da Petrobras. Essa é menina dos meus olhos, né? Porque em 2010 eu era deputado. Pois é, eu até peguei uma fala sua. Isso. E se falava naquela época dessa possibilidade de Pelotas ter 2010. Esse anúncio. Eu trabalhei muito para isso, né? E o diretor Estrela, que era o diretor de produção, né, colocou em estudos a Bacia Pelotas e deu viabilidade, né, na época. O que aconteceu e por que a Bacia de Pelotas não foi para frente? Porque descobriu o pré-sal. Naquele mesmo momento. Naquele mesmo período descobriram o pré-sal. E uma fronteira muito mais promissora, evidentemente, né? E todo o esforço da Petrobras e das empresas consorciadas foi para o pré-sal. Aí voltou a pauta, né, ali pelo ano de 2018, né, 2019 e tal. E aí, bom, apareceu a margem equatorial também, né? Assegurou. O esforço se voltou para a margem equatorial. Mas, finalmente, agora, né, e eu tive com o presidente há 2 semanas atrás, e o presidente afirmou que vai acelerar, né, que a Petrobras vai acelerar a exploração e que a primeira sonda entra em funcionamento em 2028. 2028. Né? A primeira perfuração de poço mesmo. Porque o que se diz no petróleo, né? Faz todo o estudo, etc., mas o que vai dizer se efetivamente é produtivo, né, ou se é rentável e plenamente explorável, é a perfuração. Então, assim, está maduro, está estudado, né, vai entrar em operação. Pelotas vai ser a base, né, de operação. Isso aí. O que significa isso para Pelotas, prefeito? Esses dias, no início do ano, eu falei sobre isso e houve uma série de controvérsias, disseram que não era verdade, etc. Teve vários vídeos falando que era um assunto que não ia acontecer. E agora se confirma, né? Então teve essa frente parlamentar aqui na Assembleia, a Petrobras reafirmou isso, né? Não só vai ser a base operacional da Petrobras, mas como das empresas terceirizadas, que são muitas, e as consorciadas, porque a Petrobras não vai explorar sozinha. E mais... Nenhuma exploração de petróleo é uma empresa só. Então a Petrobras vai operar consorciada com a Total, com as outras empresas internacionais e tal, né? Então Pelotas vai ser o hub dessa operação. Né? E claro, isso vai mudar completamente, né, o perfil industrial da nossa cidade. O olhar para Pelotas vai ser totalmente diferente. Completamente. Então nós vamos ter, quer dizer, Pelotas vai entrar na era do petróleo, como o Rio Grande do Sul vai entrar na era do petróleo. Nunca tivemos exploração de petróleo,
né? E isso é uma nova fronteira. E Pelotas tem capacidade e está preparada, porque Pelotas tem um curso de geologia, tem curso de engenharia do petróleo. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Né? Tem. Está preparada para atender essa demanda? Tem formação, né? Hoje já temos aí na Universidade Federal, né? E claro, vai demandar muitas outras atividades industriais que trabalham para as plataformas, né? Desde alimentação, entretenimento, hotelaria, né? É um mundo. Uma plataforma é uma cidade, né? Dentro do o que opera remotamente, né? E que vai demandar da cidade um esforço enorme. Isso é muito importante pelo fato do Pelotas também pela questão do aeroporto, né? A gente está com o aeroporto aí com essa ligação com o mundo, como eu falo, né? Então, eu acho que Pelotas hoje, ela, com esse anúncio, é um dos mais importantes, né? Eu acho que é o divisor de águas do município até a Petrobras. Divisor de águas do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Né? Se fala muito nos investimentos aqui e ali, mas esse investimento da Petrobras na região, da Petrobras e de outras empresas petrolíferas no Rio Grande do Sul, especialmente na nossa região, a operação marítima em Rio Grande, a operação aérea em Pelotas, né? E a base da operação aqui, nós vamos nos beneficiar bastante com royalties do petróleo, né? Enfim. É um novo momento. Isso. Eu estou preparando aqui uma comissão, uma comissão municipal para tratar desse assunto, né? Nós vamos fazer uma interlocução com a Petrobras. Depois vamos visitar algumas cidades que vivem essa realidade ou já viveram essa realidade, né, de ter bases de operação de exploração de petróleo, né, e nós prepararmos a cidade junto com o setor privado, junto com as instituições porque isso vai movimentar totalmente, né? Totalmente. Infraestrutura, logística, vai ser, né, um hub muito importante, uma nova perspectiva industrial para a cidade. Isso, como o senhor falou, lá em 2010, como deputado falando, e hoje a gente é um processo de estar colhendo e que essa perfuração extraia petróleo, né, que dê sorte, né, para a nossa cidade. E isso, acredito que o Rio Grande do Sul, mais Pelotas e a zona sul do estado é um passo para o desenvolvimento pleno. Totalmente, né? Vai mudar completamente a nossa matriz produtiva aqui, né? E com isso nós vamos crescer através do turismo, através de vários setores. Muito. Setor de hotelaria, setor de imobiliário, né? Setor de gastronomia, etc. Isso vai ser, né? Nós temos que estar muito preparados porque vai ser, né, uma demanda bastante grande. E junto com o Polo Naval em Rio Grande, né, que retomou e que tem grande impacto também na cidade, nós nos voltamos para esse modelo industrial aqui, né, conjugado com o Rio Grande. Prefeito, também aproveitar para falar, a gente sabe que com esse desenvolvimento que está por vir na nossa cidade, que a gente torce muito que isso aconteça, nós temos as nossas BRs, né? A BR-116, a questão da duplicação. Como é que o senhor vê o governo federal em relação à BR-116? Essas obras continuam, elas vão continuar? Falta alguns trechos ainda para nós duplicar até a capital do estado. E o município de Pelotas é um município geograficamente localizado em torno dessas BRs, né? A cidade é uma cidade que hoje é uma das principais cidades do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê e essa questão até do pedágio, que a gente discute muito, se fala muito, várias correntes aqui na cidade, falando, né, que é bom, que não é bom. Como é que a prefeitura enxerga isso para o município? Não, eu penso que a 116 é favas contadas, como se diz na gíria, né? Está em plena obra, deve terminar em seguida, agora em 2027. Terá essa nova modelagem, né? Hoje não existe, né, estradas, né, sem manutenção e, portanto, não é o problema de ter o pedágio ou não, o problema é a forma dessa modelagem e, né, a vantagem que tem, né, para o usuário da rodovia. Então, as novas modelagens hoje, ainda mais com uma estrada duplicada, que não tem obra para ser feita, claro que nós nos opomos, né,
a que se inclua na nova modelagem o que a NTT apresentou aqui, né? Apresentou na audiência pública, quer dizer, a manutenção da estrada vai custar 4,5 bi e as novas obras 6 bilhões e 200, quer dizer, nós vamos ter que arcar com 6 bilhões e 200 para novas obras na região, né? A região que foi tão prejudicada durante todo esse tempo com esse pedágio, nenhuma obra foi feita. Então nós advogamos que o lote 4, né, que a duplicação e etc., seja bancada pelo Tesouro, né, para não onerar de novo a nossa região nessa tarifa, né? Então é assim que a gente vê. E que não tenha, né, cancela dentro do município, que seja nas divisas. Questão dos moradores, né? Que seja na divisa, pelo menos, né? E que seja uma tarifa razoável. Vamos falar também um pouco aqui sobre a questão dos trabalhos na área social. A Prefeitura de Pelotas vem investindo também em vários trabalhos na área social. Manter uma cidade como Pelotas, a gente sabe que as dificuldades da comunidade em diversas áreas, como é que a Prefeitura está tentando fazer essas atividades sociais? Olha, nós conseguimos recuperar hoje os abrigos, né, das crianças, dos adolescentes. Agora nós inauguramos aqui um CAPS infantil com leitos de internação também, né, para as crianças em crise, etc., né? Estamos razoavelmente adequados à legislação e adequado à demanda. Agora, nós temos, né, enfrentado esse problema do morador de rua, né, que é um problema hoje mundial, né, que não está vinculado tanto, né, à fome e à miséria, ele está muito vinculado à saúde mental e à drogadição, que é uma coisa leva a outra, né? Então, há uma grande demanda nessa área e uma constante, né, vigilância e uma constante abordagem desses moradores de rua pelas nossas equipes da assistência social, inclusive com 2 abordagens por dia. Uma no final da tarde, tentando convencer essas pessoas de irem para o Centro Pop, para que tenham lá uma refeição, tenham uma cama, tenham um banho, tem lavanderia, pode levar o cachorro, tem lugar para depositar o seu animal de estimação, que muitas vezes, né, impede das pessoas irem porque não tinha tudo, né, está à disposição. Toda a disposição. A dificuldade é grande. E depois fizemos uma ronda lá por umas 10h30 da noite, 11 horas, que é quando o frio começa a apertar e tal. E nós fizemos uma segunda. As pessoas que não querem sair da rua, não se dispõem, né, aí, bom, a gente dá um cobertor, dá um conforto, etc. Mas é uma dificuldade, tu não pode levar compulsoriamente, não pode prender as pessoas, etc. Então essa é uma dificuldade, porque são problemas de saúde mental, perda de vínculos familiares. Alguns não são da nossa cidade, né? Estão de passagem, coisa parecida, e outros, né, muitos vinculados à drogadição, que também é uma tarefa muito difícil. A gente tem o centro da cidade, é uma reclamação grande, né, que eles ficam localizados em alguns pontos aqui do centro, e é um trabalho contínuo. Permanente. E nós estamos sempre atentos e, né, não tem perspectiva de findar. Né? Nós temos que estar permanentemente com essas ações e de convencimento, né? De abordagem, de convencimento. Muitos a gente consegue, né, reencaminhar, ressocializar. Temos agora o Recomeçar, que vai ser uma experiência nova aí, em parceria com o governo do estado, com teus containers, etc. Essa inovação que o governo trouxe. Mas, né, é uma tarefa permanente. É um desafio grande. Questão da saúde, vamos entrar um pouco da educação. Já vamos entrar no concurso do magistério. Como é que a Prefeitura está trabalhando isso e a nossa educação no município? Hoje temos 3.600 e poucos professores aprovados no concurso público, né, para todas as áreas. E isso nos permite, né, ir repondo as vagas. Qual é o problema que se tem na educação? Né? Principalmente aparece muito na educação, porque são 4.500 professores.
são as licenças, né? Tá. Licença gestante, licença saúde, afastamento por qualquer razão. E esses eu não posso nomear os concursados, eu preciso de um contrato emergencial. Para isso existem os contratos emergenciais. Tá. Os contratos emergenciais são para, né, temporariamente, se chama contratos temporários, são para temporariamente substituir o servidor que entrou em licença saúde, entrou em licença gestante, entrou em licença para interesse pessoal, que é 6 meses, etc. E eu preciso substituir temporariamente. Eu não posso, não posso chamar alguém, né, do cargo estatutário e colocar no lugar, porque eu não tenho vaga. A vaga que eu tenho é daquele servidor. Quando ele voltar, a vaga tem que estar assegurada. E por isso precisa o contrato temporário. E muitas vezes isso não é entendido, né, como uma regra. Ele é uma regra, ele não é uma exceção, ele é uma regra. A administração pública precisa de contratos temporários para suprir as vacâncias. Pois é. Mas o concurso foi vencido, né, nós temos um quadro de reserva de 3.600 servidores. Algumas escolas, a gente ainda está com problema com merendeira, com problema com alguns professores. Sim. Né? E isso é uma reclamação da comunidade, né? E a prefeitura vai conseguir resolver isso a curto prazo, prefeito? Nos contratos emergenciais nós dependemos da Câmara. Da Câmara. Isso, nós já pedimos o ano passado, pedimos esse ano, estamos pedindo de novo, né? Enviando o projeto de lei para a Câmara. A Câmara precisa entender que os contratos temporários, que os concursos não suprem todas as vagas do contrato temporário. O contrato temporário é exatamente para suprir vacâncias e não vagas, né? Vamos também agora falar um pouco da questão outro assunto importante, eu acho que também foi no seu governo, que a gente trouxe o Carnaval para a data original do Carnaval em Pelotas, né? Sim. Uma cidade como Pelotas, ela, com a questão cultural da cidade, né? O Carnaval sempre foi um dos principais eventos culturais da nossa cidade. E o ano passado se trouxe, né, para a data original do Carnaval, sempre era adiado ou feito noutra data, e foi um sucesso o Carnaval. Vai se manter esse próximo ano? Com certeza, né? E como é que o senhor avalia essa questão cultural da cidade em investimento no Carnaval? É um investimento importante, né? Investimento econômico também, mas cultural, principalmente cultural. Pelotas é o berço do Carnaval do Rio Grande do Sul, né? Levou o Carnaval para todas as outras cidades, inclusive para Porto Alegre. Né? E que tinha perdido esse protagonismo por fazer o Carnaval fora de época. Então, o momento em que o país inteiro está conectado com essa cultura Carnaval, né? Nós ficávamos olhando, chupando o dedo ou tendo que fazer Carnaval em outros municípios. Isso era um erro, né? Então, o grande acerto foi trazer para a data oficial, né? E atrair para a nossa cidade, né, aqueles que gostam de Carnaval da região ou do Mercosul, enfim, né? Que tivemos bastante turistas na nossa cidade no período do Carnaval, inclusive com a capacidade hoteleira sendo bem procurada, né? E toda a estrutura que nós montamos para o Carnaval deu muito resultado. Estamos se encaminhando para o final, prefeito. Tem muitos assuntos que a gente poderia abordar, mas a gente sabe que o nosso tempo também, a gente tem um tempo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a questão do castramóvel, né? Uma ação importante da cidade, e a gente sabe que a cidade de Pelotas, por ser grande, né, a prefeitura tem atuado bastante nessa área também, né? Essa é uma forma de evitar, né, os animais de rua, né? Que também é um pecado, né? As pessoas não ter controle da natalidade e os animais ficarem perambulando pelas ruas e também tendo um esforço muito do pessoal que é da causa animal para ser cuidador e etc. Então, em média, né, a gente quer chegar aí a 200 castrações, né, em cada mutirão que a gente faz no bairro. E aí entra gato, cachorro, enfim, todo tipo de animais, né? E tem sido um sucesso o castramóvel aqui na nossa cidade. O centro de Pelotas,
A prefeitura tem alguma ação aqui do centro, aqui do município? A gente sabe que o centro atrai toda a população dos bairros e da região. Sim. E a gente sabe que algumas localidades do centro precisam de um olhar melhor da prefeitura para atender melhor essas comunidades e principalmente o comércio e as pessoas que utilizam. A prefeitura vai ter alguma ação no centro de Pelotas assim, para uma questão de revitalização, de melhora? Nós temos um acordo, né, aqui com o Cindy Lojas, com o Sesc, né, e a FEComércio. Primeiro, o ícone Cidades, que vai ser implantado aqui no mercado, né? Vai ser a escola de gastronomia. Junto com isso, nós vamos fazer a revitalização do entorno do mercado. Nós estamos com o leilão do mercado também em andamento, né, para ocupação de todas as lojas. Vamos fazer também uma nova PPP para a zeladoria do mercado. Temos aqui em andamento com o Cindy Lojas também e com o Sebrae, né, um debate sobre o centro comercial, e integrar o centro comercial com o centro histórico, né, e de revitalização do nosso centro comercial, e que o Sebrae vai preparar um projeto, né, para que a gente vá executando e vá, né, reformando ou revitalizando o nosso centro comercial. Se pensou muito e se falou muito, né, de uma rua coberta em Pelotas. Isso. Essa rua coberta seria um diferencial para a nossa cidade. Continua esse em pauta, projeto, continua em pauta. Né, falei com o secretário sobre isso até. E o Sebrae está estudando essa possibilidade, né? E tem, inclusive, investidores que querem participar, né, lojistas e investidores que querem participar, né, dessa revitalização. A associação comercial também, né, Elisa expressou essa vontade, né, como uma meta da gestão dela, a execução, né, de uma revitalização do centro comercial. Prefeito, estamos chegando no final, gostaria que o amigo deixasse uma mensagem à comunidade pelotense, né? 214 anos da nossa cidade, a gente com certeza tem muitos outros assuntos que a gente poderia falar. A gente tem a cidade é muito grande, tem muitas demandas, muitas necessidades e muitas coisas que a administração pública tem que atender, tem que olhar. Mas uma mensagem para esses 214 anos da Princesa do Sul, uma cidade que traz na sua origem a cultura de um povo trabalhador, né? Que tem essas universidades que a gente falou, que tem uma comunidade ímpar, como eu digo, né? Nós temos todos os tipos de comunidades aqui em Pelotas, a cidade consegue ter essa questão cultural e receber todo mundo que vem aqui de braços abertos, né? Eu acho que esse é o diferencial da nossa Princesa do Sul aqui na nossa região, no nosso estado do Rio Grande do Sul. E ser prefeito de uma cidade como essa, pelo segundo mandato como prefeito, qual é o significado e quanto isso é importante para quem é pelotense? Ser prefeito é uma honra, né? E também uma responsabilidade bastante grande com o futuro da nossa cidade. E penso, né, que Pelotas tem um futuro brilhante pela frente, né? Nós viemos de uma cidade muito próspera no início do século XX, né? E que depois, pelas novas fronteiras industriais, etc., perdeu um pouco esse protagonismo, né? E que volta a ter esse protagonismo agora nos serviços, na cultura, na formação, né? Na educação, e que entra numa nova era, que é a era do petróleo, né? Então, assim, eu tenho muita fé, tenho muita esperança, né, que a nossa cidade vai viver novamente momentos importantes e vai continuar, né, recebendo bem a todos aqueles que aqui chegam, né, seja para estudar, para trabalhar, né, ou para viver o lazer da nossa cidade, viver nossas belezas naturais. A nossa natureza, né? Que Pelotas tem tudo, tem a sua lagoa, tem a sua serra, né? Tem o seu centro histórico, o seu centro comercial. É uma cidade muito importante. Eu acho que nós temos uma cidade, né, prefeito, que tem tudo para ser uma das melhores cidades, né, do nosso estado do Rio Grande do Sul, pela forma, né, do que ela foi construída, né, e pela questão do ensino que ela tem, né. Às vezes eu tenho a sensação de que apenas os pelotenses não percebem isso,
ou poucos não percebem isso, mas o Estado inteiro, eu que fui deputado estadual, federal, que andava pelo Estado inteiro, o Estado inteiro tem um grande apreço, o Brasil inteiro tem um grande apreço por Pelotas, né? Admira muito. As pessoas que vêm para cá não querem sair daqui, né? É uma cidade segura, é uma cidade fácil, é uma cidade, né, que tem uma boa estrutura, né? E que, portanto, é uma cidade bastante atrativa para o desenvolvimento, para o lazer, para a cultura, e tenho certeza que nós vamos viver dias muito bons, né, doravante. Ok. Então tá, prefeito, muito obrigado Eu que pela agradeço. entrevista aí, para a gente se bate-papo. Com certeza vamos ter outros bate-papo para comemorar os 214 anos dessa cidade, né? Só está começando, né? Uma extensa programação aí para comemorar. E agradecemos a gentileza de nos receber aqui no Jornal Tradição. Capaz, merece. Falar um pouco da nossa Princesa do Sul que a gente ama tanto aí. Pessoal, ficamos por aqui então com Tradição Entrevista, mais um programa aqui direto da Prefeitura Municipal de Pelotas, onde que a gente fez esse bate-papo especial com o prefeito Fernando Marrone para falar da nossa Princesa do Sul. Obrigado, até o próximo programa.